Muito boa tarde, né? Boa noite ou bom dia para quem estiver me escutando. Meu nome é Celso Bicudo, sou advogado, assessor jurídico da prefeitura, mas também já com experiência na assessoria de juiz, defensor público e procurador da defensoria. Sou também especialista em direito processual penal e criminal e com MBA em licitações e contratos. Na prefeitura municipal, a minha parte é bem técnica, né? E ela se diz respeito aos procedimentos, né, de contratação. Há aí uma discussão quanto, na verdade, nem a discussão não é sobre o programa Fila Zero, sobre o benefício dele, mas sobre um credenciamento, né? E sendo uma discussão sobre credenciamento, a minha parte aqui de assessoria técnica, não é uma assessoria política, nem entrar no mérito da contratação, mas técnica, é instruir e também, né, dar um parecer quanto ao credenciamento, seja ele um credenciamento do Estado, mas que a prefeitura vai aderir, seja um credenciamento aqui da própria prefeitura, seja qualquer tipo de contratação. A questão em si, discutida, né, através aqui das mídias e também na Câmara, na rádio de Nova Chavantina, uma coisa muito boa, né, a ser discutida, porque a discussão gera visibilidade, gera engajamento e também gera um pouquinho de informação e também gera clareza, né? Na minha parte técnica, todo o credenciamento que é feito numa prefeitura e também pelo Estado, em específico o credenciamento feito pela SES, ela exige no edital, através de cláusulas, como se fossem cláusulas contratuais, atestado. E esse atestado, dependendo do edital, ele possui algumas singularidades. No caso do edital do credenciamento aqui da SES, na época, o chamamento público 006 de 2023 da SES-MT exigia um ano que a empresa, ou seja, o hospital credenciado, possuísse no momento do credenciamento um ano de experiência com serviços, né, que ele queria credenciar. E esse atestado deveria guardar similaridade igual ou maior à complexidade desse serviço. O que eu percebi de modo técnico, e também após ler algumas matérias e pesquisando junto à SES, junto ao Ministério Público, é que existem denúncias quanto ao credenciamento nesse chamamento público do hospital em si. Então, haja vista ter essa falha, essa dúvida e essas denúncias nesse credenciamento específico, haja vista que o hospital, todo mundo tem ciência, foi aberto, salvo engano, em julho, né, de 2024, e esse credenciamento feito, salvo engano, tá, em agosto, não teria possibilidade de ter apresentado esse um ano de atestado de capacidade técnica, haja vista que o hospital não estava operando. Então, assim, o credenciamento e o contrato eivado desse credenciamento possui essa dúvida, tanto é que há essa denúncia, né, na SES e também no Ministério Público, acredito que também pegou da própria SES essa denúncia e abriu um SIMP aqui, que torna esse processo de credenciamento duvidoso. Quando há dúvida, não é contra o hospital, não é contra qualquer possível contratante da prefeitura. Quando há essa dúvida, a lei, a boa gestão, ela pede que o prefeito ou qualquer gestor público pise no freio, aguarde e, sendo esclarecido, você adere a esse contrata essa empresa. Então é bem simples. Então a pontuação minha foi constatado que a empresa credenciou em agosto, o edital exigia um ano de atestado de capacidade técnica anterior ao credenciamento, então ele já teria que estar operando, fazendo isso durante um período mínimo de um ano, e não tem a possibilidade temporal e fática disso acontecer. Tanto é que não tem no processo esse atestado. Então é bem simples. A questão do Fila Zero é uma coisa excelente, tanto é que eu, como assessor, junto não só essa gestão, as outras também, a gente sempre trabalha na questão de aumentar os serviços de saúde. Também no início desse ano, salvo engano também, ou no final do ano passado, a gente fez um termo com o próprio Hospital Amo a Vida, onde que a gente faz aí um acordo para
melhorar o serviço de saúde municipal, mas a pontuação minha aqui enquanto técnico, não enquanto cidadão, é referente a isso. Então, vendo toda essa movimentação e vendo que isso não está sendo discutido, há essa dúvida. O que se quer discutir? Primeiro ponto, se um vereador manda uma emenda para o município, essa emenda para ser gasta tem que passar por um processo de licitação. O processo de licitação, todos aqui em especial de saúde, todos os médicos credenciados apresentam atestado de capacidade técnica, todos, justamente porque a lei exige e que é necessário, porque é um serviço de saúde. Então, como nós passarmos já para o fila zero se a gente não discutiu essa ausência e essa comprovação? E, como muito bem frisado, está sendo apurado. Não é uma verdade. É uma constatação sobre um determinado fato que está sendo apurado. Então, essa é o apontamento técnico, tá? Não estou aqui, e também seria até uma arrogância minha ou de qualquer pessoa falar que fila zero, que hospital, tudo isso contribui, todas as clínicas contribuem. Só que existem parâmetros legais a serem observados. E esses parâmetros, dentro da minha capacidade, eu observo. E isso que é a discussão. Se essa audiência vai discutir essa pontuação, né? Porque o serviço de saúde é essencial. Toda vez é discutido nas sessões da Câmara, é discutido nas rodas de conversa, tanto é que o serviço melhorou muito. Tem muito a melhorar, mas melhorou muito. Então esse é o meu apontamento enquanto técnico. Por isso, a gente tem que ver o que vai ser discutido. Vai ser o credenciamento ou vai ser serviços de saúde? Para não haver a utilização de uma audiência pública para, por trás, defender um interesse particular. Sendo que, na verdade, o que tem que ser defendido é a coletividade. E para você defender a coletividade, primeiramente o que você tem que fazer, enquanto servidor, principalmente enquanto vereador, é respeitar a lei e o edital. Se o edital exigiu, a lei exige, e não foi observado, mesmo que vigente um contrato, não há como aderir a ele. Um abraço, a gente fica à disposição sempre para ajudar e para esclarecer.